Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? É assim, né, que os youtubers fazem. Olá, tudo bem com você? Gente, vamos lá. Enquanto o pessoal está entrando aqui, que bom que vocês vão estar conosco essa noite. Hoje nós temos muita coisa boa para falar sobre esses 144 mil tão famosos, tão falados 144 mil. Temos muita coisa, esse capítulo 7 a gente vai devagar, porque ele tem algumas informações sobre esses 144 mil que são importantíssimas, tá? Importantíssimas. E você precisa estar atento. Hoje eu recomendo a você papel e caneta, porque como a Bíblia explica a própria Bíblia, então a gente vai usar muitos textos para poder tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, para a gente começar, vamos lá, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Vamos lá? Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, Pai, Criador de todos nós. Hoje nós vamos conversar aqui, Senhor Deus, sobre os 144 mil. Esse número, esse povo tão importante e tão enigmático, Senhor Deus. Tanta gente fala tantas coisas. Hoje nós queremos saber o que o Senhor fala a respeito desses 144 mil. Por isso, Pai amado, tem misericórdia de nós. Que o Espírito Santo seja o nosso professor essa noite e que possamos fazer aqui um lindo debate, que possamos aqui, Senhor Deus, tirar o máximo de dúvidas que nós pudermos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Como vocês estão? Todos bem? Que bom, então. Sejam bem-vindos. Deixa eu só ver aqui alguns que já entraram. A irmã Benilda, boa noite, minha irmã. Ademir, boa noite. Acho que Agostinho está aqui também, boa noite. Tá, eu não estou vendo aqui o nome de todos, então vão entrando aí, vão dando boa noite de vocês, tá certo? Vamos interagindo. Queridos, 144 mil. Esse número é real, esse número é simbólico. Quem são os 144 mil que tanto se falam? Será que esse é o número dos salvos? Esse é o número total daqueles que vão conseguir chegar no céu? Se são, por que a Bíblia fala em uma multidão incontável? Algumas questões que se fala muito sobre este exército, sobre esta multidão, 144 mil. Se fossem uma multidão incontável, esse número não existiria. Mas vamos lá, capítulo 7 de Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 7. Vamos lá? A minha já está aqui abertinha, prontinha, só esperando por vocês. Ok? Estamos aqui só esperando pela chegada de vocês aqui. Acharam Apocalipse capítulo 7? Deixa eu só marcar aqui um texto que a gente vai utilizar mais para frente. Pronto, deixa eu aqui marcadinho. E vamos lá. Vou abrindo aqui a minha em Apocalipse capítulo 7. Vocês lembram? Ontem nós encerramos o sexto selo. E o sexto selo, ele mostra ali uma série de acontecimentos no Sol, na Lua, nas estrelas, terremotos. Eu até disse a vocês que pesquisassem mais sobre esse assunto, sobre essas datas na Bíblia e na história, né? Eu dei as datas ontem, não vou repeti-las aqui hoje, mas se você não está assistindo ao vivo, você vai assistir depois, então no nosso canal lá do... Nosso canal não, porque o canal não é meu, é do Distrito, né? Distrito de Salgueiro. Você pode procurar no YouTube, Distrito de Salgueiro, e lá vai estar aqui a série que nós estamos fazendo aqui, né, todo sábado e domingo à noite. Então, aí você pode até procurar lá, tá bom? O estudo de ontem, no estudo, que é mania de professor, gente, é mania de professor ficar falando de estudo.
tá? Não é estudo, é apenas uma conversa aqui, a gente está conversando, vocês vão perguntando, a gente responde e assim a gente vai, tá bom? Então é essa a questão. Assiste lá depois, tira a dúvida sobre o capítulo 6, o sexto selo. A questão é que o sexto selo, ele termina os seus eventos com uma pergunta. Vocês lembram? Capítulo 6, verso 17. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? O grande dia da ira do Senhor, quem poderá subsistir a este dia? Quem poderá sobreviver ao dia da ira do Senhor? O capítulo 7, ele tem por objetivo justamente responder essa pergunta. A ideia é responder a pergunta que ficou lá. E aí o capítulo 8 é que a gente vai ver a abertura do último selo. Tá certo? Nós vimos ali a sequência das cartas. O capítulo 7 tem a ver com a Laodiceia, com a sétima carta. Tá? O sétimo selo, ele tem a ver com o final do período de Laodiceia e a volta de Jesus. Mas o capítulo 7 tem a ver justamente com o período, o início, né, do período de Laodiceia. Vamos começar aqui a ler. Eu quero ler com vocês agora sobre 144 mil. E um fato muito intrigante sobre esses 144 mil. João agora ele vai fazer a pausa na visão dos selos, tá? É o que a gente chama de interlúdio, é uma pausa para chamar a atenção para algo muito importante que deveria estar acontecendo ou estava para acontecer. Antes de mais nada, deixe-me falar uma coisa aqui sobre os 144 mil. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não tem um posicionamento oficial, dogmático, é isso aqui. Até porque, queridos, quando se trata de profecia, e a gente viu isso muito bem visto nas cartas e nos selos, quando se trata do que já aconteceu, é muito preciso, é muito tranquilo. Mas quando se fala no que está para acontecer, quando a relação é ao futuro, então nós não podemos afirmar, fazer afirmações categóricas. O que nós temos é a interpretação bíblica, tá certo? Mas como ainda não se cumpriu, então eu não posso ser categórico. Com relação a esse número, muito se fala sobre ele, mas nós não podemos ser categóricos. O que nós vamos fazer aqui nesse momento é tentar mostrar para você, de uma forma bíblica, tá? A Bíblia explicando a ela mesma, tá? A Bíblia explicando a Bíblia, o que é, como a gente identifica aqui os 144 mil. Uma curiosidade é que estes 144 mil que aparecem no capítulo 7, eles reaparecem no capítulo 14, tá bom? Então eu creio que só no sábado que vem a gente vai poder fazer essa correlação entre os 144 mil do capítulo 7 com os 144 mil do capítulo 14. Se são o mesmo grupo, se não são, quem é, quem não é. Vamos ler o texto? Vamos então dar aqui continuidade e vamos ler aqui o nosso texto. Depois destas coisas, verso 1, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra a árvore qualquer. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em grande voz aos quatro anjos, a quem foram dados o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do Deus vivo. E ouvi o número dos que foram selados, e foram 144 mil,
de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Queridos, vamos lá. Estes 144.000, eles recebem um selo. O selo do Deus vivo. Não é isso? A visão, o pontapé inicial para identificar os 144.000 é uma situação bem interessante. 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra. Esses 4 anjos, eles seguram esses ventos para que não haja nenhum dano sobre a terra, ou sobre o mar, ou sobre as árvores. Vamos entender aqui a situação. Anjos, em profecia, tá? Anjo, eles significam mensageiros. A gente até já falou nisso quando a gente falou lá sobre o início das cartas. Lembra? Anjos são mensageiros, tá? Então aqui eu tenho 4 grandes anjos poderosos segurando 4 ventos. O que são esses ventos? Será que são 4 tempestades, grandes tempestades? Talvez 4 grandes furacões? Será que a profecia estaria tratando sobre isto? Será que a profecia de 144.000 inicia falando de 4 grandes furacões? O Katrina, será que foi um deles? Será que é isso mesmo? Vamos então tirar as nossas dúvidas aqui, meus queridos, deixando que a Bíblia explique a própria Bíblia, tá bom? Então eu vou pedir agora para você me fazer um grande, imenso favor. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora. Deixe-me achar aqui. Daniel capítulo 7, verso 2. O que são esses ventos? Vamos ver então Daniel capítulo 7, verso 2. Deixe-me voltar aqui na minha Bíblia. Daniel capítulo 7, o verso 2. Vamos ver aqui se fica claro nessa passagem, tá bom? Se ainda resta dúvida, se você não compreender, a gente procura outro verso, tá certo? Vamos ver aqui, estou chegando em Daniel, capítulo 7, verso 2, diz aqui: Disse Daniel, na minha visão da noite eu olhei e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Não fica muito claro. Então vamos para Jeremias capítulo 4. Aliás, capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Nós vimos aqui que Daniel também tem uma visão de 4 ventos, né? Os 4 ventos do céu, não é isso mesmo que ele diz aqui? Os 4 ventos do céu. O que são esses ventos? Bem, de antemão aqui, esse número 4 simboliza os 4 cantos da terra. Aqui a gente já falou sobre os 4 cantos da terra, que na verdade a terra é redonda ou oval. Sendo assim, como ela é ovalada, ela não teria quinas para termos 4 cantos. Porém, nós temos os 4 pontos cardeais, tá certo? Os 4 pontos cardeais. Agora, eu quero saber o que significa esses ventos. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Deixa-me ver aqui. Eu acabei passando um pouco. 23, verso 19. 23, verso 19. Diz assim:
Aqui, achei. 23, 19. Saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Nossa, que visão, hein? Uma tempestade vinda de Deus. Então deve ser o Katrina, não é isso? Vamos continuar lendo. Então vamos agora para o capítulo 25, versos 31 a 34. 25, versos 31 a 34. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, pois o Senhor tem contendas com as nações, que entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: olhai a calamidade da nação, de nação para nação. Grande tormenta se levantará dos confins da terra. Naquele dia os mortos pelo Senhor estarão desde uma extremidade da terra à outra. Não serão pranteados, não serão recolhidos, nem sepultados, nem serão, mas serão como esterco sobre a terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, donos de rebanhos, pois já se cumpriram os vossos dias para seres mortos. Eu vos quebrantarei, e vós então caireis como jarros preciosos. Vamos avançar um pouco mais na nossa leitura agora, capítulo 30. Estou começando aqui a entender o que é esse vento. Tá? Aqui, nessa parte agora do capítulo 25, vento tem a ver com matança, né? Negócio aqui meio morte para lá, morte para cá, vai morrer a espada, vai cair e ninguém enterra. O negócio aqui foi pesado, viu? Texto pesado aqui. Vamos para o capítulo 30. 30, verso 23. 30, verso 23. Vamos ver o que é que diz aqui. Verso 23. A tempestade do Senhor, a sua indignação saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará, verso 24, para trás o furor da ira do Senhor, até que ele a tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração nos últimos dias. Entendereis isto. Ok. Eu não sei se ficou claro para você, mas para mim ficou. Os 4 ventos aqui são 4 grandes matanças, 4 grandes acontecimentos. Eu vou chamar de guerras, 4 guerras. Então aqui, esses anjos estão segurando 4 grandes movimentos da terra para que eles não se danifiquem, para que eles não destruam a terra. Eu lembro, por exemplo, aqui claramente, eu não sei se quantos aqui gostam de história, eu particularmente gosto muito de estudar história, e eu lembro ali por volta dos anos 70, quando teve um episódio chamado O Incidente dos Mísseis de Cuba, né? Quando a União Soviética tentou instalar mísseis nucleares em Cuba. E é quando inicia aquele boicote, né? Aquela barreira impedindo qualquer contato de Cuba com o exterior, né? Deixa eu explicar aí para você o que é que aconteceu ali. Nesse episódio, conta a história que o presidente americano chegou a colocar o dedinho lá no botão para acionar o lançamento de alguns mísseis nucleares em direção à Rússia, em direção à União Soviética. Porém, não aconteceu. Simbolicamente, tá? Simbolizando, isso aqui não é literal, não são 4 anjos segurando, mas são 4 mensageiros de Deus segurando, literalmente segurando, os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste,
para que o homem não seja liberado para sua matança. Para que o homem não seja liberado a fazer guerras que viessem a destruir toda a nação. Eu ainda estou... Não entendi, alguém colocou isso aí? Ok, é uma mensagem aqui que chegou, não compreendi bem. Mas vamos lá, vamos tocar o barco. Não era uma pergunta, vamos tocar o barco. Vamos lá, avançando aqui na nossa questão. Me perdi um pouco. Ó. Sim, os 4 cantos da terra. Tá? Então, esse movimento desses anjos que está sendo impedido para que o homem não se destrua, mas existe um porquê disso. No meio dessa turbulência, né? No meio desse movimento, desses anjos impedindo para que o ímpeto destruidor do ser humano não seja liberado e o homem então se destrua, existe um propósito disso acontecer. Se você perguntar para mim, pastor, por que o mundo não acabou? Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Capítulo 7 de Apocalipse, vamos voltar para lá? Volta lá para o capítulo 7, verso 2, diz assim: Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar ou as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Verso 4, e ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Queridos, vamos lá. A questão agora é esse selo. Eu tô criando aqui, identificando quem são os 144 mil. Primeira identificação. Os 144 mil são selados. Eles receberam um selo. Tá? Eles receberam um selo. Este selo é o selo do Deus vivo. O livro do Apocalipse, ele é muito claro para os que leem e estudam o livro, porque se você for ler como quem lê uma história, você não vai entender quase nada, meu amigo. Quase nada. Você tem que estudar, tá certo? Você tem que parar e gastar um tempinho, procurar ali um verso, procura outro que explica ali. Por quê? Queridos, o livro do Apocalipse, ele tem como bastidores, ele tem como background, tá? Como pano de fundo, o Antigo Testamento. E por que eu digo isso? Porque João não tinha acesso ao Novo Testamento. Você tem que entender que João, ele é um dos que estão construindo, escrevendo, sendo inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, para escrever o Novo Testamento. Então, o que é que eles tinham de Bíblia? O que é que eles conheciam como a palavra do Senhor? O Antigo Testamento. Então, o pano de fundo, tá, do livro do Apocalipse é o Antigo Testamento. Tudo o que está acontecendo aqui tem a sua explicação no Antigo Testamento. Porque lembre-se, João está vendo coisas que ele não compreende. Por isso que ele vê em símbolos. E ele mesmo usa símbolos para tentar explicar para as pessoas o que ele viu com relação ao futuro. Desde as cartas, se você for parar para pensar, João, ele estava no período de Éfeso. Mas ele falou até Laodiceia. Ele vai falar sobre o 7º selo, que é a volta de Jesus. Então é muito assim, complicado você querer olhar para o livro do Apocalipse e não entender que o que está por trás dele, a explicação dele realmente vai ter que estar no Antigo Testamento. Então vamos lá. A questão aqui agora é o selo do Deus vivo. E o que é um selo? O que é um selo? O selo, queridos, ele tinha algumas características e algumas propriedades, tá? O selo, ele servia para
Deixa eu até ver aqui para não errar aqui. Um teólogo aqui, um estudioso do Apocalipse, ele chamado Emilson dos Reis, ele vai dar aqui 3 utilidades de um selo, 3 características úteis de um selo, tá bom? Primeira coisa, o selo ele servia para dar autoridade, para autenticar, vamos dizer assim, para autenticar. Até hoje o selo é usado para isso, né? Você vai no cartório, leva lá o documento e quer autenticar a assinatura. O que é que o cartório faz? Emite um selo que garante que aquele documento e aquela assinatura são verídicos, são originais, conferem. Então, uma das funções de um selo é dar autenticidade, é dizer que aquilo dali é verdadeiro. Essa é uma das funções do selo, tá bom? Uma das funções que o selo tem. Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa aqui. Eu mandei mensagem pessoal. Ok, então, vamos dar continuidade então. Então, uma das funções, tá, do selo é dar autenticidade. Outra função que o selo tem é ser um sinal de propriedade. Vamos lá. É muito comum, né? Agora talvez nem tanto, mas no passado era mais comum. E aí quem é mais do interiorzão, quem é mais experimentado em anos, vai lembrar melhor disso aqui que eu vou falar. Os animais, o único bicho que eu tive até hoje foi um cachorro e 2 bichos de pé, eu dizendo quando nós. Gente, quando se compra um animal, quando se comprava um animal no passado, todo dono de boi, ou dono de cavalo, de jumento, de mula, do que fosse, ele tinha a sua marca, o seu selo. Ele esquentava no fogo, né? E ferrava o animal. Ele marcava o animal, ele colocava o selo dele naquele animal para garantir a propriedade. Se aquele animal fosse roubado, era fácil de identificar o dono por causa da marca que estava no animal. Então o selo, ele também tem essa dupla, até agora, né, serão 3 funções. A segunda função dele é essa. A primeira, dar autenticidade, dizer que aquilo dali é verdade. A segunda, dar propriedade. O selo indica de quem aquilo, ou aquele animal, ou aquele objeto pertence, tá? A quem ele pertence. E a terceira função de um selo é dar proteção. O selo serve para dar proteção. Abra aí a tua Bíblia, por gentileza, em Daniel não, vamos para Mateus. Mateus 27, versos 65 e 66. Mateus capítulo 27, versos 65 e 66. Se você estiver anotando, pode anotar também Daniel capítulo 6, verso 17. É o mesmo, assim, são episódios similares, tá bom? Mateus capítulo 27, né? Capítulo 27. Mateus capítulo 27. Aqui é o episódio do sepultamento de Jesus, tá bom? E aí veja que interessante aqui os versos 65 e 66. Diz assim, 65. Disse-lhes Pilatos, tendes aí uma escolta, ide, guardai como acharem melhor. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, lacrado a pedra, e deixaram ali a escolta. A pedra foi lacrada. Por que a função do selo é proteger? Porque uma vez lacrado, se alguém abrisse, era sinal de que foi violado. Então ali era uma proteção contra a violação. Então o selo, aqui lá em Daniel é a mesma coisa. Quando Dario, né, põe Daniel na cova dos leões,
ele fecha a porta e sela a porta com o selo do rei, para que ninguém abrisse e tirasse Daniel dali de dentro quando não tivesse ninguém olhando. Então é essa a questão. O selo aqui ele serve para autenticar, dar veracidade ao fato. O selo serve para dar propriedade e o selo também serve para dar proteção. Agora, nesse quesito proteção, e quando a gente fala aqui de Bíblia e de espiritualidade, de espírito de profecia, né? Exercer o espírito de profecia, eu queria que você pensasse comigo agora no quesito proteção também. Que dois momentos a gente pode falar com relação a um selo, a alguma coisa que funcionou como um selo na Bíblia? Alguém lembra? Um momento em que determinado símbolo foi usado para dar proteção? Lembrou, né? Esse mesmo. O sangue que foi passado no umbral da porta lá no Egito. Este sangue era um selo. O sangue do cordeiro funcionava como um selo de proteção. Quem tinha aquela marca, o anjo da morte, não ia danificar. Um outro lugar também de selo, e esse aqui é o que está mais ligado, porque é muito similar ao que está acontecendo no capítulo 7 de Apocalipse, é o capítulo 9 de Ezequiel. No capítulo 9 de Ezequiel, Ezequiel tem uma visão ali sobre a destruição de Jerusalém, que Nabucodonosor ia realizar, e ele tem uma visão em que aparecem alguns seres celestiais, e entre eles um ser que tem um cinto de escriba, e ele tem um selo, e a função dele é selar as pessoas, marcar as pessoas, para que quando viesse a destruição, não fossem tocados. Então, queridos, depois leiam com calma o capítulo 9 de Ezequiel, porque ele tem um paralelismo muito forte com o capítulo 7 de Apocalipse. Essa ideia de um selo como sinal de proteção. Aqueles que eram selados não seriam tocados. Tocados por quem? Pelaquela pergunta do final do capítulo 6, pelo dia do Senhor, pela ira do Senhor que está para cair. Então o selo, os anjos que seguram os ventos da destruição da terra, eles seguram esse selo, esses ventos, até que um grupo de pessoas sejam marcados, sejam selados com o selo do Deus vivo. Agora vamos lá, que eu tenho agora uma outra questão aqui para colocar. O que é o selo do Deus vivo? O que é o selo do Deus vivo? A gente viu a função. Ele serve para autenticar, ele serve para dar propriedade e ele serve para dar proteção. Agora, o que é este selo? O mesmo Enilson Reis, tá? Ele é doutor em teologia, doutor em Novo Testamento, especificamente em Apocalipse. Ele vai dar aqui algumas direções para a gente. Ele vai falar, como a gente falou aqui, o primeiro sinal de um selo com essas características de autenticar, de dar propriedade e de dar proteção, foi a circuncisão. Lembra quando, a partir de Abraão, todos os filhos de Israel precisavam ser circuncidados. Por quê? Porque a circuncisão era um sinal de propriedade, de que eles eram uma nação diferenciada. Ninguém mais cortava o prepúsculo do pênis, só os israelitas. Pelo menos com a função de proteção. Os egípcios já praticavam a circuncisão também, mas no caso deles era para prevenir doenças, tá? Alguns praticavam lá, era conhecida a cirurgia de fimose, já era conhecida e praticada no Egito.
mas com o objetivo de um selo foram os israelitas, tá? A partir de Abraão, depois Isaac, depois Israel, e todos eles se circuncidavam como era uma questão de propriedade de Deus e de proteção por fazer parte do povo de Deus. Isso aí você pode ver em Gênesis capítulo 15, versos 6 e 7, tá bom? Outra que a gente também já falou, né? O sangue lá da porta, que está em Êxodo capítulo 12, tá? Os versos 12 e 13. O sábado também, o dia de sábado, é um selo, também funciona um selo com essas características, tá? Que é o capítulo 20 de Êxodo, os versos de 8 a 11. Eu vou aqui dar uma pincelada e depois eu vou especificamente no selo atual de Deus. Aqui eu estou dando os selos ao longo da história, tá? Para cada momento da história, Deus usou um selo. E a gente vai ver, com o passar do tempo, aqui na nossa conversa aqui, na nossa discussão aqui, como a gente fazer então, tá bom? Como a gente identificar esse selo. Mas o sábado também foi um selo, também funcionou. Em Ezequiel 9, versos 1 a 7, naquela visão que Ezequiel tem, um sinal, tá? Eu não sei, ele não vai identificar exatamente qual o sinal, mas há um sinal que selava, que dava as 3 características que o selo precisava ter, tá bom? Que é autenticar, dar propriedade, dar proteção. O quinto é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também é um selo de Deus. Ele também sela o povo. A gente vai ver isso aqui em Efésios 1, verso 13, Efésios 4, verso 30, 2 Coríntios 1, versos 21 e 22. Todos eles vão falar do Espírito Santo como um selo de Deus. E por fim, tá? Tem o selo do Apocalipse. O selo do Apocalipse é um selo específico que identifica os 144 mil. E este também é um selo de Deus. Agora vamos à questão de qual é este selo de Apocalipse, capítulo 7, né? Dos 144 mil. Para identificar este selo, eu vou precisar ir para aquele segundo grupo de 144 mil que está no capítulo 14, tá? O verso 6. Vamos lá para Apocalipse capítulo 14, verso 7, na verdade, tá bom? Apocalipse capítulo 14, verso 7. Você vai ver que do 14, do 1 até o 5, a gente vai estar falando sobre mais características dos 144 mil, tá certo? Para você ter uma ideia, para você ter certeza do que eu estou falando, capítulo 14, verso 1 diz assim: Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, os mesmos 144 mil. Agora vamos ao verso 7. Vamos ao verso 7. Dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Bem, os 144 mil, eles têm como característica adorar ao Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E por que esses 144 mil estão ligados à Laodiceia, a igreja do final dos tempos? Vamos voltar para o capítulo 7 agora. Queridos, os reis da antiguidade, esse selo que eles colocavam, que servia para dar autenticidade, servia para dar propriedade, servia para dar proteção, este selo, ele tinha 3 características. Ele tinha que ter essas 3 funções para poder servir como um selo real. A primeira era dizer quem era a pessoa. É óbvio,
Se era o selo do rei, tinha que ter o nome do rei. Se fosse o selo de um escriba, tinha que ter o nome do escriba, tinha que ter o nome da pessoa. Tá? Então a primeira função é ter o nome. A segunda é ter a função da pessoa. Se eu pegar e escrever só meu nome, por exemplo, aqui está o meu carimbo, aqui está o meu selo. Esse é o meu selo aqui, ó. É o meu selo, tá? É óbvio, aqui vai ter o quê? Deixa eu mostrar aqui para você o meu selo. Vai aparecer o contrário, mas você consegue ver aí, né? Aqui eu tenho o meu nome e tem a minha função. Eu sou um pastor licenciado, tá? Uma pergunta aqui, a gente volta já já no selo. O batismo também seria um selo de confirmação, autenticação da propriedade ou proteção do Senhor? Gustavinho, né? Ok, Gustavinho, veja só. O batismo, ele é uma demonstração pública do que já aconteceu na vida da pessoa. Como assim? O batismo, ele é a demonstração pública de que você recebeu o Espírito Santo. Segundo Tito, capítulo, se não me engano é 1, agora, eu não estou bem certo agora, mas está lá no livro de Tito, ele diz assim, que nós fomos selados, nós fomos batizados com o Espírito Santo e por isso nós descemos as águas, tá? Então, por exemplo, eu sou batizado e recebo o Espírito Santo? Não, eu recebo o Espírito Santo e sou batizado. Como assim? O papel do Espírito Santo hoje, e é por isso que o Espírito Santo, o trono dele não é mais encontrado no céu, ele aparece algumas vezes no céu, mas o trono dele não está mais no céu. Quando Cristo sobe aos céus, ele diz, olha, eis que eu vou enviar um Consolador, outro semelhante a mim. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo hoje, lá em Efésios, se eu não falha a memória aqui, como eu estou com a cabeça toda voltada aqui na questão do Apocalipse, fica meio difícil agora para eu lembrar exatamente os versos, mas lá diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. Mas a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai me convencer que os meus atos são pecaminosos. Ele me convence da justiça. Que justiça é essa? É a justiça de Cristo que é imputada a mim através do perdão. Então ele diz, olha, o que você está fazendo é mal, a tua atitude está errada, mas receba a justiça de Cristo. O salário do pecado é a morte, todo aquele que pecar, este morrerá. Mas eu pequei, você pecou e não morreu. Por quê? Porque a justiça de Cristo nos é imputada. O sangue de Cristo nos purifica de todo o mal. E aí, por fim, ele vai nos convencer do juízo. Que juízo é esse? É o que a gente acabou de ler em Apocalipse capítulo 14, verso 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Todos nós, seres humanos, vivos ou mortos, seremos julgados por Cristo. Entendeu, Gustavinho? Então, quando eu recebo tudo isso, quando o Espírito Santo me convence destas três coisas, eu recebo o Espírito Santo na minha vida, eu reconheço a necessidade agora de viver de acordo com o que o Espírito Santo, o que Cristo, através do Espírito Santo, deseja para a minha vida. Aí eu entrego a vida nas mãos de Cristo. E simbolicamente eu faço isso através do batismo. O batismo não é um selo, ele é a demonstração pública de que você foi selado com o Espírito Santo, que você recebeu o Espírito Santo na sua vida, ele agora está trabalhando no seu coração, tá bom? Agora vamos lá, eu estava mostrando aqui para vocês o meu selo, o meu carimbo, não foi isso? É isso aqui, ó. Então aqui está o meu nome, tem que ter o meu nome, né? Senão, como é que vai saber de quem é? Outra coisa, tem que ter a função. Um selo tem que ter a função, tá bom? Ali o meu tem escrito pastor distrital licenciado. Essa é a função que eu exerço na igreja adventista. Eu sou um pastor distrital licenciado, tá? Terceiro ponto aqui, que o selo tem que ter e agora o meu não tem, e eu vou dizer por que o meu não tem.
é a jurisdição. Aonde é que eu exerço a minha função? Por que é que o meu aqui não tem? Porque na igreja adventista o pastor ele muda de distrito. Tá? Por isso que o meu aqui não tem. Pastor distrital de Salgueiro. Do distrito de Salgueiro. Porque eu já estive no distrito de Sanharó, eu já estive também no distrito de Oricuri, e para cada distrito que a gente mudar, eu tinha que mandar fazer um novo carimbo, ficar trocando o tempo inteiro. Então no meu, eu optei por não colocar, mas todas as vezes que eu vou carimbar um documento, tem que ter lá dizendo que é de Salgueiro, eu escrevo à mão Salgueiro. Pelo menos na grande maioria deles. Tá certo? Então o selo, ele tem que ter o nome, a função e a jurisdição. Eu vou usar esse termo, jurisdição. Agora vamos voltar àquela lista lá do Enilson, tá? E vocês a gente vai ver agora qual desses 6 selos tem esta característica. A circuncisão, ela tinha a propriedade, tinha lá o nome de quem circuncisou? Não tinha. Então a circuncisão não pode ser o selo de Deus. Pelo menos não para os 144 mil, não para nós hoje. Tá certo? Serviu como selo, mas para o Israel do passado. Vamos ver lá. O sangue do cordeiro na porta. Não tinha o nome do cordeiro ali, tinha? O nome do cordeiro, ou pelo menos o nome do dono do cordeiro, também não tinha. Então, serviu no passado, mas não serve hoje no presente. O sinal lá na testa em Ezequiel, a gente não sabe nem que sinal era, então não tem como. O Espírito Santo, o receber o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo, conforme o que eu expliquei aqui para Gustavinho. Ali não diz a propriedade, não diz a função, não diz nada. Você recebe o Espírito Santo e ele vai lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas não da propriedade, do nome do dono e da jurisdição dele. Então o Espírito Santo, ele é um selo, mas específico para a salvação. O Espírito Santo é o selo de Deus para a salvação, mas não é o selo de Deus para os eventos finais. Então, eu propositalmente, eu pulei aqui o sábado, porque eu queria ler com vocês aqui Êxodo capítulo 20. E depois a gente vai ler lá, e aí eu vou só comentar, a gente não vai precisar ler de novo. Mas eu vou comentar, fazer um comentário aqui, referente lá ao que a gente leu em Apocalipse 14, verso 7. Tá bom? Mas vamos lá, Êxodo capítulo 20, versos... o clássico, não, o tradicional, a partir do verso 8. Aqui está os 10 mandamentos. Tá? E agora a gente vai ver aqui. 20, a partir do verso... Eu vou logo para os finalmente, porque a gente está com pouco tempo, tá bom? Então vamos lá, a partir do verso 10, vamos ler os versos 10 e 11, tá certo? Êxodo capítulo 20, os versos 10 e 11. Depois você lê o verso 8 e o 9. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Vamos lá agora. O sábado tem um nome de propriedade? Tem. O verso 10 começa dizendo: o Senhor teu Deus. Aqui está o nome a quem o selo pertence. O Senhor teu Deus. Tá? Então, aqui já está a primeira dica, queridos. O Senhor teu Deus. Então, só recebe o selo aqueles que têm Deus como Senhor. Tá?
Então, o Senhor teu Deus, aqui está o nome, né? No meu caso aqui, Ricardo. Mas no caso do sábado, o Senhor teu Deus. Aqui está o nome. Segunda coisa, qual é a função dele? Qual é a função? A função dele. Vamos ver aqui, no verso 10 ainda. Aliás, vamos ver aqui, verso 11. Verso 11, fica bem claro aqui. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansou. Aqui eu tenho duas características, as últimas duas estão aqui. Ele é o Criador, ele é aquele que fez. Ele fez o quê? Qual é a jurisdição? O que é que ele fez? Qual é a propriedade? Até onde vai o limite de Deus? Como sendo dono. Bem, ele é dono por ser Criador, óbvio, ele é o dono do céu. E aí entenda-se céu como muito mais do que o azul que nós vemos. A terra, o mar e tudo que tiver neles. Então, se você quiser depois, pesquisa aí o selo do rei Josias, ou selo do rei Davi, ou selos dos reis, e veja que todos os reis, e aí eu tenho que usar essa referência do passado, porque lembra que eu falei aqui, o pano de fundo é o Antigo Testamento. Então eu estou citando aqui reis do Antigo Testamento. Todos eles, o selo tinha lá. O caso, por exemplo, de Davi. Davi, nome. Função, rei. Jurisdição, Judá. Davi, rei de Judá. Até quando caracterizaram a Cristo, né, ali a placa em cima da cruz dizia o quê? Jesus Cristo, o nome, rei, a função dos judeus. A jurisdição era a Judéia. Então o sábado funciona como um selo. Porque no sábado é o único desses selos que a Bíblia mostrou que tem o nome, o Senhor teu Deus, a função, criador de todas as coisas, e a jurisdição, o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, ou tudo que neles há. Ok? Quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 14, o verso 7, lá diz o quê? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai quem, queridos? Quem? Quem? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ou tudo o que neles há. Ou seja, há uma referência aos 144.000 do capítulo 14, ligando eles aos que foram selados lá em Apocalipse capítulo 7. Agora vamos lá, vamos ver aqui mais algumas coisas sobre o selo de Deus. Ezequiel capítulo 20, o verso 20. Lembre-se que eu estou falando aqui do Apocalipse, que tem como pano de fundo o Antigo Testamento. Tá? Ezequiel capítulo 20, verso 20. Fica ali depois de Lamentações, de Jeremias, antes de Daniel. Não é isso mesmo? Ezequiel capítulo 20, verso 20. Eu gosto do verso 20, mas você pode ler também o 20, verso 12, que é praticamente é a repetição do outro. Tá certo? Mas vamos ler aqui o 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Lembra lá? O sábado do Senhor teu Deus. E aqui dizendo que o sábado é um sinal entre Deus e os seus filhos, para que eles saibam que Ele é o Deus, é o nosso Deus, para que nós saibamos que Ele é o nosso Deus. Agora, por que que isso tem a ver com Laodiceia? E eu tenho aqui 4 minutos para a gente encerrar. Por que que isso tem a ver com Laodiceia? Lembra que Laodiceia é uma igreja morta espiritualmente, muito fraca? Queridos, Laodiceia também é o período, já que ela começa ali por volta
de 1850, 1844 até 1850, não existe data precisa para isso. Qual é a característica ali de Laodiceia, desse período? É que é o período em que, lembra, Deus está fora da igreja, Ele está à porta batendo. Pois bem, 2017, por exemplo, nós ouvimos aí o Papa Francisco, pode colocar aí, 2017, Deus não é um mago. O Papa Francisco dizendo que Deus não é um mago para ter criado todas as coisas a partir do nada. Ele não saiu fazendo feitiço com uma varinha de condão e dizendo haja e ouve. Bem, a Bíblia diz isso, mas Francisco diz que não, que Deus não fez desse jeito. Que na verdade, Deus, ele origina as coisas, mas as coisas evoluem. Ali por volta de 1909, 1905, bem ali, eu vou dizer até mais ou menos a metade da segunda década do século XX, é quando explode, né, a teoria da evolução de Charles Darwin. Darwin, então, ele lança o livro, né, A Origem das Espécies, e isso é aceito como uma verdade. Não há muitas falhas catastróficas na teoria da evolução. Porém, ela é resolvida, a falha é resolvida dizendo assim, nós ainda não encontramos o elemento, o elo que resolve esse problema. Mas ele existe, nós não encontramos. Porém, dizer que Deus é o Criador de todas as coisas é um absurdo. É coisa de gente com a mente fraca. É coisa de gente com a mente pequena. Pois bem, dizer que Deus é o Criador de todas as coisas, e aí está a importância do sábado. O sábado não é para você ficar em casa fazendo nada. Sábado não é dia de preguiçoso. Sábado é dia de adorar a Deus. Que Deus? O Deus Criador. Aquele que fez em 6 dias literais o céu, a terra, o mar e tudo que existe nesses 3 lugares. Este é o Deus Criador. Isto é o sábado. Por isto que isto é um sinal entre Deus e o seu povo. Aqueles que, apesar de tudo... E aí agora nós vamos para uma outra característica de 144 mil. Nós vamos continuar os 144 mil no próximo sábado, tá bom? Mas o que é que eu queria só terminar aqui falando para você sobre os 144 mil? É que eles vêm de uma grande tribulação. Eles vão passar por uma grande tribulação. E essa tribulação, queridos, ela é intelectual, porque você dizer que guarda o sábado é um absurdo, você é taxado como preguiçoso. Se você diz que acredita na criação, no Deus Criador, no Deus do sábado, você é tido como um ignorante. Mesmo que você seja um homem de ciência, você seja um estudioso, mesmo que você seja um intelectual, você é visto como alguém de uma mente fraca. Porque você acredita que Deus criou todas as coisas. Mesmo que a teoria da evolução, que é uma teoria, tá? Ela é uma conjectura, mesmo que seja apenas uma conjectura, ainda é visto como uma verdade absoluta, e quem não crê nessa verdade absoluta é tido como um ignorante. Então, Deus tem o seu selo. Aqui está o selo de Deus. O selo de Deus, ele é posto na testa. Ou seja, você precisa ter uma convicção, uma certeza, não é uma emoção, não é um oba-oba, porque você vai ser testado, você vai ser atribulado por causa deste selo. Este selo marca os que vão passar pela grande tribulação, tá? Porém, queridos, só os selados é que passarão pela grande tribulação e sairão de lá vitoriosos.
os que recebem o outro selo. Porque tudo no livro do Apocalipse é posto em verdade e falso, verdadeiro e falso. Deixa eu só falar para você. Jesus aparece no capítulo 1 como sendo aquele que foi e que é e será. Jesus. O que está caminhando pelo meio dos 7 candeeiros, que tem as 7 estrelas na mão. O que era, é e será. Mas a besta, ela também é apresentada como aquela que era e não é mais. Existe, por exemplo, no Apocalipse, a trindade do mal. O dragão, a besta e o falso profeta. Para se contrapor à trindade verdadeira. Pai, Filho e Espírito Santo. No Apocalipse, aparece uma mulher vestida com vestes brancas, simbolizando uma igreja pura. Mas existe também uma outra mulher, uma prostituta, com roupas vermelhas, simbolizando uma falsidade, uma prostituição mesmo. Em Apocalipse aparece a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus. Mas também tem uma outra cidade, Babilônia, que é um antro de prostituição. No Apocalipse, queridos, aparece o selo do Deus vivo, mas também aparece o selo ou a marca da besta. Então, no Apocalipse, é sempre assim, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Agora, percebe que eu falei sempre de duas qualidades idênticas. Se são mulheres, são duas mulheres. Se são cidades, são duas cidades. Se é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo sendo adorado, também eu tenho a besta, o dragão e o falso profeta requerendo adoração. Agora, se o selo de Deus é um dia, por que danado tem crente achando que a marca da besta vai ser um chip? Se o selo de Deus é um dia, o selo da besta também tem que ser um dia. Porque não é um de uma natureza e outro de outra natureza no livro do Apocalipse, não. Pode ser em qualquer outro livro. Qualquer apócrifo, qualquer pseudo-canônico, pseudepígrafo, mas no livro do Apocalipse são sempre da mesma natureza. Hoje nós vimos que os 144 mil recebem um selo de Deus, que é o sábado. Agora, os que não fazem parte deste povo receberão um selo. E este selo também é um dia. E se o sábado é o dia de guarda, o outro selo tem que ser um dia de guarda falso. Porque eu mostrei aqui o verdadeiro. Querem que eu mostre o falso? Então você vai ter que vir aqui sábado que vem. Tá? Às 8 horas da noite. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Já estouramos o tempo. Queremos ficar firme aqui, fixo no tempo. Tá bom? Então sábado que vem nós vamos falar especificamente sobre os 144 mil. Nós vamos falar sobre os versos 4 até o 8 de Apocalipse capítulo 7, tá certo? E vamos falar também sobre a visão dos mártires na glória, porque está ligado aos 144 mil, tá certo? Está ligado aos 144 mil também. E vamos falar sobre os 144 mil do capítulo 14. Aqui nós vamos ver, no capítulo 7, o número, de onde vem este número. No capítulo 14, os versos de 1 a 5, nós vamos ver algumas características específicas deste povo. E aí a gente vai até, então, o verso 13 de Apocalipse, capítulo 14, verso 13, e vamos também para o capítulo 7, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, foi muito bacana
eu não vi aqui mais nenhuma pergunta. E isso me deixa muito preocupado, porque ou vocês estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, né? Ficou com dúvida? Não tem problema. Manda mensagem aí, põe no comentário, tá certo? Assiste de novo lá no YouTube. Você pode ir lá de novo no YouTube, Distrito de Salgueiro, tá certo? E procurar essa palestra. Daqui a 1 hora, ou seja, às 10 horas da noite, o de hoje já vai estar lá, tá certo? Você já pode ir lá, que já vai estar lá o vídeo de hoje, tá bom? A nossa conversa de hoje. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Deus abençoe, tenha uma boa noite. E eu queria só encerrar fazendo uma oração, tá bom? Agradecendo a Deus por essa hora tão gostosa que a gente passou juntos. Vamos orar? Pai Santo e Deus Eterno, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. O Senhor sempre vem cuidando de nós. O Senhor sempre vem tomando conta do teu povo. Todos os momentos da história, mesmo quando a igreja passou por momentos terríveis, mesmo quando ela se apostatou, o Senhor tirou do meio da igreja um povo e vem cuidando deste povo. Não tem mais a placa de uma igreja, mas tem o selo dos Deus vivo para identificar este povo, para que possa ser fácil de sermos encontrados. Às vezes eu penso como deve ser quando lá do céu, do trono da sua majestade, o Senhor olha para a terra. 7 bilhões de pessoas, um emaranhado, um monte de formiguinhas andando. Como saber quem são os teus filhos? Como identificar no meio de 7 bilhões aqueles que te amam, Senhor? Aqueles que guardam aqueles que desejam, aqueles que aguardam a breve volta de Jesus. O Senhor precisou selá-los. Este selo vai dar a proteção necessária para passarmos pela grande tribulação. Ó Pai, obrigado por não nos desamparar, por não nos abandonar. Fica conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos dá uma noite agora de paz, de tranquilidade. Nós rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Até sábado, 8 horas da noite.